Olá, mamães e papais! Hoje a gente vai falar sobre comida. Todo mundo sabe que é preciso alimentar a criança pelo menos até os 6 meses de idade, exclusivamente com leite materno. Mas, passado esse primeiro semestre da vida do bebê, o que vem a seguir? Como fazer essa introdução alimentar? O vídeo de hoje é para as mamães que estão pensando em como incluir novas alimentações para os seus filhotes. Mas essa não é a única coisa que responderemos nesse vídeo, porque a gente vai mostrar um aliado poderoso de todas as mamães no que toca à alimentação da criançada, a papinha. Do que ela deve ser feita, o que a gente tem que evitar ao fazê-la, qual a melhor forma de fazer uma papinha. Esses são alguns dos nossos temas hoje. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Carol Ferreira, mãe de 3 meninos, o Nicolas, o Pedro e o caçula, o Luca. Sou psicóloga, mestre em desenvolvimento e eu idealizei o canal Pé de Moleque com o intuito de facilitar o cotidiano familiar e propor novos diálogos acerca do contexto familiar e do desenvolvimento infantil. Se você está gostando do que vê, nos siga também nas redes sociais, no nosso Instagram e no Facebook. A alimentação dos nossos filhos é uma das coisas mais importantes no primeiro ano de vida e ele vai ter muito a ver com como a criança vai se alimentar no restante da vida. Como toda mamãe deve ter aprendido durante a gestação, a criança deve, se possível, ser alimentada apenas com leite materno até os 6 meses de idade. Mas quando e o que introduzir na dieta do bebê quando se passarem esses 6 meses? Nem sempre as melhores escolhas são evidentes e há muitas opções. O problema é que essas opções se misturam e isso pode pôr a saúde e o desenvolvimento das nossas crianças em risco. A alimentação é coisa séria e introduzir novos alimentos nos primeiros meses de vida das crianças é algo que tem que ser bem calculado. Mas se você seguir as dicas que eu vou passar, o seu bebê vai estar pronto para crescer forte, saudável. Mas atenção! Isso só vai acontecer se você conhecer todas as etapas da mudança da dieta dele. Vamos lá? Em relação à papinha, depois do leite materno, o que deve ser o único alimento da criança até os 6 meses de vida, o próximo alimento deve ser a boa e velha papinha. É muito importante que você siga esse passo a passo com atenção, porque a partir de agora sua criança vai começar a conhecer e ingerir novos alimentos. E é preciso ter atenção ao modo como eles são apresentados e como isso acontece. A introdução da papinha coincide com o início do desmame gradual que deve acontecer até os 2 anos de idade. As papinhas, que devem ser feitas dos mais variados tipos de alimento, também devem ser introduzidas nas principais refeições do dia, almoço e jantar. Prefira sempre as versões caseiras. Como eu falei, é importante que as papinhas sejam feitas em casa, ou seja, sempre prefira essas versões feitas na sua própria cozinha. E por quê? Porque, como disse o pesquisador Luigi Mondelo, que é professor de indústria farmacêutica e produtos saudáveis da Universidade de Messina, na Itália, essa papinha industrializada é um veneno para o bebê. E tem 2 motivos para isso. O primeiro é que todo produto industrializado, não importa o rigor que tem no processo de fabricação, sempre vai ser inferior ao produto caseiro. E no caso da papinha, tem o vazamento de óleo típico do processo industrial na fabricação das papinhas, que cria um grau de contaminação que nos primeiros meses de vida pode ser não muito saudável. O segundo motivo tem a ver com o frescor e a solidez dos alimentos. As versões caseiras são muito mais saudáveis, porque elas são feitas com alimentos frescos que conseguem preservar melhor os valores nutricionais e são livres de conservantes. Amassar e desfiar você mesma com um garfo a maçã, a cenoura, a carninha do bebê é muito melhor do que esquentar uma papinha que ficou meses na prateleira do supermercado, cheia de tempero, que o seu filho inclusive pode ser alérgico e cheio de conservante, você não acha? E se o problema é praticidade, nada te impede de fazer muita papinha de uma vez só e deixar congelada no seu próprio freezer. E aqui eu quero dar uma dica para vocês. Eu aprendi isso já com o Nick, na época que o Nick estava começando a comer, porque eu sempre saía, ia passear, levava ele para outros lugares e queria levar a papinha fresca de casa. Então o que eu fazia? Pegava forminhas de gelo e congelava ali
Por exemplo, o espinafre. Cozinhava o espinafre, as folhinhas mesmo, e colocava elas na forminha e congelava. Cenourinha. Cozinhava a cenourinha, amassava com o garfo, colocava nas forminhas de gelo. E quando a gente ia sair, eu pegava o potinho de comida, colocava os cubinhos do que eu queria levar. Então hoje eu vou levar carninha, cenoura, espinafre e um pouquinho de arroz e feijão. Tava tudo congeladinho, separadinho nas forminhas. Eu colocava a quantidade de quadradinhos que eu achava necessária e levava. Essa dica foi muito legal e eu fiz com os 3, dava super certo. Inclusive, essa é uma coisa importante de lembrar: evitar liquidificador e mix. A papinha, ela precisa ser bem pastosa, mas não líquida. O bebê nessa fase de crescimento, ele precisa aprender a mastigar e a deglutir. Por isso, sempre invista no alimento amassado com garfo e não batido no liquidificador ou no processador. Além disso, quando você tritura todos os ingredientes e mistura tudo numa sopa homogênea, ele não vai aprender a identificar e reconhecer o sabor de cada alimento. E aqui vai mais uma dica: varie nos ingredientes. Agora, tudo isso não adianta de nada se você não prestar atenção nessa dica que eu vou te dar. Eu te falei que a papinha tem que ser introduzida aos 6 meses de idade, mais ou menos, e que ela deve ser feita na sua própria cozinha. Só que aí vem a questão: do que essa papinha tem que ser feita? A dica dos especialistas, e a minha própria dica foi o que eu fiz, é que ela tem que ser feita de diversos alimentos, sempre com alto valor nutricional. É importante que as papinhas tenham alimentos dos diferentes grupos alimentares, para assim garantir uma ingestão de nutrientes essenciais na alimentação do seu bebê. Então, o que entra nessa conta? Carboidrato, verdura, legumes, leguminosa, tubérculo, carne e o ovo, inclusive, desde que não haja histórico de alergia na família. Os alimentos têm que ser introduzidos com um espaçamento entre si, ou seja, entre 3 ou 5 dias. Então você vai repetindo a mesma papinha, a mesma comidinha durante 3 ou 5 dias. Outra coisa muito importante é que você não pode ficar oferecendo só o que a criança gostou de cara. Você tem que oferecer todo tipo de alimento. É hora de se aventurar na cozinha. Essa é a hora que a criança está formando gosto e hábito alimentar. Então, não se fixe somente no gosto corrente dela. A recomendação dos especialistas é que a gente insista pelo menos de 10 a 15 vezes num alimento que a criança não gostou muito inicialmente. Essa base alimentar é fundamental e eu posso contar para vocês da minha própria experiência com os 3. Os 3 passaram por uma fase que a gente pode falar num outro vídeo, entre 2 e 3 anos, de começar a ficar muito mais restritivo em relação à alimentação. O que eu sempre fiz foi, primeiro, continuar comendo na frente deles o que a gente sempre comeu aqui em casa, que todo dia tem uma salada, todo dia tem um legume. Restringir a ingestão de guloseimas, principalmente durante a semana, formar suas próprias regras da casa, explicar para a criança a importância disso, de se comer direito. E o que aconteceu hoje em dia, que os meus filhos são maiores, esse paladar que foi formado nessa base está se mostrando eficiente hoje. Apesar dessa fase restritiva, hoje em dia eles voltaram a comer de tudo: salada, legumes, algumas frutas, e eles entendem a importância e voltam a experimentar, mesmo que coma às vezes um pouco a contragosto pessoal, mas por entender a necessidade, por já ter experimentado lá atrás, por ter comido muito isso na primeira infância, eles voltam a aceitar e comer numa boa. Então, tenha bastante atenção nessa fase. Bom, essas são as minhas dicas para você criar uma alimentação saudável e nutritiva para o seu bebê. Essa é uma fase extremamente importante para o crescimento e para o desenvolvimento. Os alimentos que ele começar a criar um hábito de comer agora vão ser aqueles que vão seguir pelo resto da vida, ainda que eles passem por essa fase de maior restrição alimentar. Portanto, se ele criar o costume de se alimentar bem nessa fase da vida, eu garanto que vai estar garantida uma vida longa e saudável por todos os anos de vida do seu filhote. Você já pensou nessa responsabilidade? Pois é. É por isso que é importante você se atentar a essas dicas. Mas não fique apenas por aqui. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora. A gente tem muita coisa boa para te ajudar no dia a dia. Não deixe de comentar suas dúvidas e de mostrar o canal para outras mamães e papais que estão passando por essas fases. Fiquem ligados nos próximos vídeos e até breve!